Boa noite, irmãos. Vamos mais uma vez refletir sobre a palavra do nosso Senhor Deus. Hoje de manhã a gente tentou mandar o vídeo e não deu muito certo, mas agora a gente vai tentar pelo YouTube e aí vai ficar mais fácil. Tanto que não vai sobrecarregar o celular de ninguém, não vai precisar baixar. E hoje nós vamos falar sobre oportunidade que essa crise nos dá, e essa é uma delas, de poder desenvolver, saber lidar com tecnologia, com as mídias sociais, para poder edificar mais os irmãos, levar mais a mensagem adiante e aproveitar bem essas oportunidades. Felicito aos aniversariantes da semana, e aniversário bem atípico, né? Tivemos vários aniversariantes da semana, né? E sintam-se todos abraçados, apesar de não podermos ter o contato próximo e abraçar fisicamente, mas Deus dê muitos anos de vida a todos nós e que sejamos abençoados apesar das circunstâncias. Hoje pela manhã eu dei aos irmãos um pouco do que fazer nesse período de isolamento social, algumas disciplinas físicas e espirituais. Espero que os irmãos tenham sido edificados tanto com o esboço, os louvores e o vídeo, que o link tá aí no grupo, um pouco mais tarde, mas tá aí, esse também mais atual. E agora à noite a gente vai ver sobre algumas das principais lições que nós podemos tirar dessa pandemia e quarentena, que é uma crise global. E a gente vai trabalhar muito com essa palavra crise. Uma vez na igreja eu já falei um pouco sobre ela, sobre o significado dela. Vou inclusive trazer alguns significados que eu usei naquela ocasião. E vai ser interessante para a gente poder refletir um pouco, acalmar um pouco o nosso espírito mais uma vez e refletir sobre a possibilidade e a oportunidade que Deus tem dado para a gente. A leitura da passagem de hoje, nosso estudo, está em Marcos, capítulo 6, versículos 30 a 32 e 45 a 48. Creio que vocês já leram. Vamos ler mais uma vez aqui para a gente recapitular e se preparar para a mensagem de agora. Versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. E avançando para o versículo 45, logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Verso 47, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa noite, por estarmos diante do Senhor, por esse tempo diante de Ti. Ajude-nos a tirar lições importantes sobre esse período que estamos passando, sobre essa crise, não somente hoje à noite, mas também nos próximos dias que se seguirão. Fortaleça-nos conforme a Tua vontade e que o Espírito Santo do Senhor fale as lições que nós precisamos aprender. Consagramos essa noite nossas vidas em Tuas mãos, receba o nosso louvor, a nossa adoração, que o Senhor seja verdadeiramente cultuado e que possamos aproveitar as oportunidades que temos em casa, com os nossos familiares, de viver plenamente a vontade do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus oramos ao Senhor e te agradecemos. Obrigado e amém, Pai. Irmãos, a palavra crise, ela vem do grego, crisis, né? No nosso material aí está a grafia dela no grego, tanto quanto a transliteração dela para o nosso idioma. E de certa forma ela significa distinção, decisão, sentença, juízo, separação. São os vários significados que essa palavra no original tem. No nosso português ela significa uma mudança brusca, que geralmente é algo entendido como ruim, porque tira-nos da nossa zona de conforto, modifica muita coisa, muitas vezes é acidental, né? E esse conceito de crise é utilizado em várias
disciplinas, sociologia, política, na economia, né? As crises econômicas, na medicina também, psicopatologias, entre outras áreas do conhecimento. Então essa palavra ela é bastante usada em vários contextos e disciplinas. Essa palavra ela dá origem a 3 outras palavras que nós temos em nosso idioma português. Crisol, que é um recipiente usado por ourives para purificar ouro. Se você quiser pode pesquisar depois no Google e ver o que é um crisol, também conhecido como cadim. O crisol é um recipiente usado por ourives para purificar o ouro. Também a palavra acrisolar, que é tirar as impurezas de metais preciosos. E também a palavra crisálida, que é o casulo que prepara a lagarta em borboleta. Tanto crisol como acrisolar levam-nos à ideia de algo que está sendo melhorado, purificado, através de alta temperatura, de um calor intenso. O metal ele é derretido, as impurezas são tiradas e ele melhora. No caso da crisálida, o inseto em fase larval, também conhecido como lagarta, né, que é asqueroso para muitas pessoas, ele passa por um período de crisálida, de pupa, de casulo, que é um período em que ele está preso, está acrisolado, perde os movimentos, mas é um momento, um período em que prepara ele para evoluir, passando pela metamorfose e se tornar um ser mais evoluído, onde vai voar, vai polinizar as flores, enfim. Então essa é um pouco do conceito da palavra crise. E só por aí, se parássemos por aí, já daria pra gente sentir um pouco a edificação da parte de Deus em relação a isso. Mas a gente vai desenvolver um pouco mais a ideia. Crise não necessariamente é algo ruim. Não necessariamente é algo ruim. Vai depender muito do ponto de vista e da maneira como a gente lidar com a situação e com a circunstância. Crise pode ser uma oportunidade para melhorar, evoluir e também crescer. A crise nos incomoda, nos tira da zona de conforto, mas se bem aproveitada com perseverança, pode nos fazer melhor. Então, irmãos, que possamos olhar para esse momento, na conclusão a gente vai trabalhar mais sobre isso, mas que a gente possa entender esse momento como uma oportunidade que Deus está nos dando para melhorar, para crescer e para desenvolver. Apesar de mortes, de doenças, de situações complicadas, Deus está dando a oportunidade ao mundo de perceber que nós somos nada e de que Ele é tudo. Nós não conseguimos ficar livres, às vezes, nem de um vírus. Então a gente precisa ser mais humilde, menos orgulhoso, menos presunçoso e perceber os sinais que Deus está nos dando. É óbvio que Ele fala conosco pela Tua Palavra, pelo testemunho dos irmãos, de diversas maneiras, mas o mundo está ouvindo a voz de Deus nesse momento. C.S. Lewis tem uma frase onde ele diz que o sofrimento é o megafone de Deus e o mundo está sofrendo. E é porque Deus está gritando, Deus está falando alto. Tudo isso para nós já foi anunciado. Os fins dos tempos, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está breve, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. A gente tem que estar preparado, mas tem muitos crentes despreparados em meio à situação. Tem muitos crentes olhando para essa situação somente com prisma negativo, somente murmurando, como a gente viu de manhã, né? O apóstolo Paulo dizendo aos irmãos em Filipos para a gente fazer tudo sem murmuração, enfrentando todas as circunstâncias, seja essa ou seja outra. Voltando à passagem que nós lemos em Marcos capítulo 6, nessa passagem a gente vê Jesus incentivando o descanso dos seus discípulos em meio às diversas atividades que eles estavam desempenhando. Os discípulos estavam extremamente extenuados pelos diversos trabalhos que eles estavam fazendo naquele momento. Jesus fala para eles repousarem num lugar deserto. E um dos significados da palavra deserto é um lugar sem multidão. Curiosamente, sem aglomeração de pessoas. Deu para pegar alguma coisa aí? Pois é. Jesus estava o tempo todo junto com os seus discípulos, cercados de multidões de pessoas.
E é claro que muitas dessas pessoas queriam ouvir a palavra da verdade, queriam estar em contato com Jesus, mas muitas delas estavam mais preocupadas nos benefícios da proximidade com Jesus do que estar próximo a Jesus em si. Tanto que nessa passagem nós vamos ver um dos maiores milagres que Jesus fez, descritos na palavra, um dos mais conhecidos, que é o milagre da multiplicação, que é esse contexto. Então, muitas pessoas buscam a Jesus não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode oferecer a elas. E Jesus, sabedor disso, disse aos seus discípulos: descansem um pouco, vocês precisam, além disso. A correria era tanta que os discípulos não tinham tempo nem para comer. O versículo 31 diz isso. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Muita gente. Eles foram orientados por nosso mestre a irem a um lugar deserto. Irmãos, a correria era tanta que eles não estavam tendo tempo para o que é essencial. É claro que o contexto em que eles estavam não era o mesmo em que nós estamos. É um contexto diferente. Não dá para pegar 100% o que a gente vê aqui na passagem e aplicar aqui nos dias de hoje. Porém, nós podemos tirar algumas lições desse conselho do nosso Senhor Jesus para eles. Muitos estão em grande correria no dia a dia. E até para aqueles que são fiéis às atividades das igrejas locais, eles correm esse risco. Nós corremos esse risco. Sempre estamos fazendo muitas coisas nos nossos ministérios e em nossas igrejas, principalmente nos finais de semana, que é um período que a gente tem relativamente para descansar do trabalho secular, e a gente tem investido nas coisas da igreja. Isso não é ruim, isso é muito bom. Trabalhar para Deus, trabalhar para a igreja, trabalhar na obra é maravilhoso, tanto para edificar os irmãos quanto para a gente que trabalha. A gente que prepara estudo, por exemplo, sabe disso. Que a gente aprende estudando, aprende ensinando e compartilhando com os irmãos. Isso é muito bom. Porém, às vezes é preciso parar um pouco e ir para um lugar secreto. Para descansar um pouco. E não é qualquer tipo de descanso, não é colocar as pernas para o ar. Porque na segunda passagem do nosso devocional, versículo 45 diz: logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Jesus não foi simplesmente descansar, ficar sozinho. Ele foi descansar o espírito também. A gente tem muita ideia de descansar o corpo, descansar a mente, mas nós precisamos descansar o nosso espírito. E nós só encontramos verdadeiro descanso em Deus. É claro que estamos em Deus. Estamos nas regiões celestes, como Paulo diz em Efésios. Mas quanto mais a gente busca a presença de Deus e nos relaciona mais com Ele, mais a gente encontra descanso para as nossas almas. Né? Nosso Senhor Jesus Cristo diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele fala: achareis descanso para a vossa alma. Então é só no Senhor Jesus que a gente vai conseguir o verdadeiro descanso que nós precisamos. Versículo 47 diz: ao cair da tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Então Jesus ele buscava esses momentos para orar de madrugada, para estar sozinho, para orar, para buscar o Senhor. Então, irmãos, tentando fechar isso tudo, a crise, essa passagem, o momento que nós estamos passando, o isolamento social, eu, particularmente, não vejo essa crise, esse isolamento social, como algo demoníaco, como alguns querem pintar ou dizer por aí. Mas eu vejo essa situação toda como permissão do Senhor para tirarmos lições valiosíssimas e nos aproximarmos dele. Deus está no controle de todas as coisas, inclusive desta pandemia. É claro, não é o nosso desejo que pessoas morram, não é o nosso desejo que pessoas fiquem doentes, não é o nosso desejo não congregar no templo, de forma alguma. Mas nosso Deus é soberano. E a gente precisa compreender que Ele vê a realidade como um todo. Ele não está preso no espaço-tempo como nós. Ele sabe aquilo que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos. Então,
que possamos aproveitar, podemos conhecer mais dele e de nós mesmos nesse momento. A gente vai ter a oportunidade de olhar mais para nós e vermos quem nós somos de fato. A gente vai ter a oportunidade de se aproximar mais dele através da oração, da palavra. Então, eu queria fazer um pedido. Dos vários momentos que você tiver de oração, ore. Ore a Deus. Ore ao Senhor. E peça a Ele para lhe ensinar o que você precisa aprender e melhorar com essa crise. Porque essa crise, no meu ponto de vista, é uma oportunidade que Deus está nos dando para melhorar como pessoas, como famílias e como igreja. Nós vamos, muito em breve, voltar a reunir no templo. Será maravilhoso. Mas eu tenho para mim que uma igreja só é forte se os casamentos forem fortes e se os lares forem fortalecidos. E talvez esse momento seja a resposta de oração para a gente. Para a gente verdadeiramente amá-lo sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E não há ninguém mais próximos a nós do que os nossos familiares e aquelas pessoas que moram conosco. Mais uma vez repito, ore e peça ao Senhor para lhe ensinar o que você precisa aprender e melhorar com essa crise. Para a gente finalizar, eu queria, nessa conclusão, deixar 4 oportunidades que têm sido nos dadas. Essas oportunidades têm sido nos dadas nesse período. 4 oportunidades, irmãos. 4 oportunidades que a gente tem que aproveitá-las. A primeira delas é a oportunidade para o mundo refletir na brevidade da vida e pensar mais em Deus. Nós precisamos pensar na brevidade da vida e pensar mais no Senhor Deus. Não importa a riqueza, não importa a grandeza do país, não importa a grandeza da empresa, não importa o sucesso, não importa nada. Um único vírus estremeceu a base do mundo. E nós não sabemos ainda o que, humanamente falando, nós vamos vivenciar nos próximos dias, meses e até nos próximos anos. Então, não é momento de arrogância, de soberba, em nenhum lugar do mundo. Todo mundo está preocupado. Que nós devemos estar tranquilos em relação a isso, porque Deus está no controle. Mas é uma oportunidade para o mundo refletir na brevidade da vida e pensar em Deus. E é um momento para a gente evangelizar as pessoas. Mais cedo eu falei sobre evangelizar via redes sociais. E também quando acabar isso tudo, a gente poder conversar bastante sobre isso. O mundo está sendo avassalado por essa pandemia e que as pessoas possam se aproximar mais de Deus. Segunda oportunidade que tem sido nos dada com tudo isso é a oportunidade para ficar mais tempo em família, aproveitando o relacionamento e se aprofundando nesse relacionamento, né? Se você precisa reatar laços com algum parente seu que mora contigo, aproveite esse momento de perdoar e de pedir perdão, que é uma das principais virtudes da fé cristã. Não somente reatar, mas fortalecer laços. Às vezes você não precisa reatar, mas eu já estou bem com minha esposa, com meu marido, já estou bem com meus filhos, com meus pais. Glória a Deus pela sua vida. Mas fortaleça esse relacionamento, fortaleça esse laço. Bem como edifica uns aos outros. Tempo de qualidade, juntos. Muitas pessoas falam, não tenho tempo para minha família, não tenho tempo para meu casamento, não tenho tempo para isso. Agora não falta mais tempo. Deus tem nos dado tempo para aproveitar essa oportunidade. 3. Uma oportunidade para descansar e reorganizar as coisas. Mais cedo, pela manhã, eu falei, dei algumas dicas sobre isso. E a gente pode aproveitar esse momento para descansar fisicamente, mentalmente, descansar no Senhor, buscando crescimento espiritual e reorganizar as coisas, arrumar a nossa casa, arrumar a nossa vida, arrumar uma série de coisas que a gente precisa fazer. E 4, por último, uma oportunidade para se aproximar mais de Deus em Cristo Jesus. Lendo mais a palavra de Deus, orando mais, jejuando mais, buscando mais o Senhor. Irmãos, oportunidade. Que possamos passar dessa crise mais fortalecidos, que possamos sair dessa crise mais fortalecidos. Essa é a mensagem que eu tinha para trazer para os irmãos hoje. Espero que os irmãos sejam edificados. Farei uma oração para o Senhor abençoar esse momento. Oremos. Pai, obrigado pela graça e pela misericórdia do Senhor. Que o Santo Espírito do Senhor esteja nos edificando nesse momento, fortalecendo-nos e ajudando-nos a aprender as lições que nós precisamos, Senhor.
Fortaleça-nos na Tua presença, Senhor Deus. Ajude-nos a aproveitar esses dias diante do Senhor para crescer, nos desenvolver, aproveitarmos mais do tempo contigo e com nossos parentes próximos. Abençoe a nossa igreja, que muito em breve possamos estar todos no templo, fortalecidos, louvando ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado. Consagramos nossas vidas em Tuas mãos, em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado e amém, Deus. Obrigado, irmãos. Boa noite a todos e tenham uma ótima semana em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.